A paz do Senhor, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Se você tem gostado dessas aulas, não esqueça de compartilhar para a sua lista de amigos, principalmente porque o livro de Jó é uma excelente oportunidade para que pensamentos teológicos equivocados, trazidos pelos amigos de Jó principalmente, sejam tirados do nosso meio. Reitero que você não esqueça que as aulas presenciais para a classe de adultos já começaram em todas as nossas congregações. Estou certo que com mais tempo e novos pontos de vista, o professor poderá acrescentar muito a esta e as demais aulas online. Hoje estudaremos a lição 5, que tem por título O Lamento de Jó. O texto áureo diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Mais adiante, no desenvolvimento da lição, vamos ler o capítulo 3 de Jó, que é o texto básico da lição. Continuando no estudo do livro de Jó, relembro que na aula passada o professor Sandro Pereira ressaltou o drama de Jó, descrito nos capítulos 1 e 2, onde nos é revelado a calamidade que se abateu sobre ele, tendo as tragédias atingido seus bens e destroçado toda a sua família, e concluiu demonstrando como a saúde física e mental de Jó foi abalada. Em Jó 1, 20 a 22, vemos que Jó, depois de perder seus bens e a sua família, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto sagrado conclui dizendo o seguinte: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, versículos de 8 até o 10, depois de ser atingido por tumores malignos dos pés à cabeça, vemos que Jó senta-se em cinzas, toma um caco para com ele raspar as suas feridas. Diante de tal calamidade, sua mulher lhe diz: e você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez. Mas ele respondeu: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins? O escritor encerra o capítulo dizendo: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nos escritos judaicos, toda vez que alguém raspa a cabeça, rasga suas vestes e senta-se em cinzas, segue-se uma lamentação. Como destacou o professor Sandro, no livro de Jó, essa estrutura é quebrada. Jó inicia, antes do seu lamento, uma glorificação ao Senhor e reconhece a sua soberania. Mas teria Jó sido paciente ou impertinente? Na epístola de Tiago, encontramos a seguinte expressão: ouviste falar da paciência de Jó e sabeis qual o fim que Deus lhe deu? Está lá em Tiago 5,11. Talvez seja em função desse texto da epístola de Tiago que a figura de Jó vem sendo conhecida ao longo de toda a era cristã como a de um homem cuja paciência não pode ser abalada, nem mesmo em meio aos mais duros sofrimentos. Na verdade, e de fato, quando o apóstolo Tiago faz referência a Jó na sua carta, ele destaca mais a sua perseverança do que a sua paciência. Esse fato é claramente demonstrado pelo uso da palavra grega upomoné, usada em Tiago 5,11, cujo sentido é mais bem compreendido como perseverança e não paciência. Jó foi mais perseverante do que paciente. Ele é resignado, mas não conformado.
ele está pronto a questionar por tudo aquilo que está sobrevindo sobre ele. Na realidade, vemos um Jó que profere palavras duras que nos levam a perceber que Jó não era propriamente paciente, de equilíbrio mental inigualável. Fica fácil perceber isso lendo o capítulo 3 de Jó. Quero fazê-lo utilizando a Bíblia, a Mensagem, que é essa Bíblia aqui, publicada pela Editora Vida. Ela tem uma tradução contemporânea, coordenada por Eugene Peterson, que, com base nas línguas originais, procura preservar na linguagem do dia a dia seus eventos e ideias. Diz assim o texto: apaguem o dia em que nasci, esqueçam a noite em que fui concebido. Que aquele dia seja transformado em trevas e que Deus, lá em cima, esqueça o que aconteceu. Apaguem-no dos livros, que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento. Seja envolto nele neblina e engolido pela noite. Que as trevas dominem a noite em que fui concebido. Risquem-na do calendário e que nunca mais seja contada como qualquer outro dia. Que aquela noite seja reduzida a nada. Que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido. Que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia. Que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã. Que as suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem. Que nunca mais vejam a luz do amanhecer, porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe, que eu vivesse esta vida cheia de aflições. Por que não morri ao nascer, expirando ao sair do ventre materno? Por que havia braço para me embalar e seios para me alimentar? Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre, sem sentir dores, ao lado dos reis e autoridades em ruínas, ou ainda com poderosos cheios de ouro e prata. Por que não fui enterrado assim que nasci, como um bebê abortado que nunca viu a luz? Lá o perverso não incomoda mais, e os cansados têm, enfim, o merecido descanso. Lá os prisioneiros dormem tranquilos, não acordam mais com os barulhos dos guardas. Ricos e pobres, simples e poderosos estão ali, e os escravos estão livres dos seus senhores. Por que Deus se importa em dar a luz ao miserável? Por que deixa viver uma pessoa cheia de amargura? Os que desejam desesperadamente a morte e não conseguem, os que a procuram mais que o maior tesouro do mundo, que consideram o dia da sua morte o dia mais feliz da vida? Qual o sentido da vida quando ela não faz mais sentido? Por que Deus permite que vivamos se fechou todas as saídas? Em vez de comida, só me vêm lágrimas. Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade, e o que mais eu temia aconteceu. Meu repouso é perturbado, e minha paz está destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a vida. Jó, modelo de fé, na narrativa em prosa, no capítulo 1 e 2, agora no capítulo 3, se apresenta infeliz. Dos versículos 3 a 10, o poético Jó faz um joguete com as palavras Leviatã e Avé, sendo o primeiro o símbolo do caos. Jó expressa a vontade de que a terra o engolisse pelo abismo da noite em que foi concebido. Esse é aquele mesmo homem que ensina sua esposa a receber também os males de Deus. O professor Sandro Pereira, no texto intitulado Entre a Paciência e a Impertinência, os dois Jó, ressalta que, abre aspas, ao contrário do Jó paciente, nos capítulos 6 e 7,
O impertinente Jó responsabiliza Deus pelos seus sofrimentos. Além disso, sente-se desiludido também com os seus amigos, aos quais ele acusa: meus irmãos atraiçoaram-me com uma tormenta, como canais de um rio que transborda. Capítulo 6, versículo 15. Mas o impertinente Jó não para por aí. Ele chega mesmo a censurar ao próprio Deus no capítulo 7, versículo 19. Jó dirige-se a Deus e lhe indaga: por que não afasta de mim o olhar e não me deixas até que tiver engolido a saliva? Jó, outrora paciente, agora se parece mais com um rebelde. O professor Sando conclui: o paciente agora se revela um impertinente. Ele trava um duro debate com seus amigos e, como dissemos, até mesmo com o próprio Deus. Jó é piedoso ou revoltado? Em uma leitura desatenta, podemos pensar que Jó parece transitar por uma linha tênue entre sua conduta, que acredita irretocável, que o conduz para a total incompreensão dos fatos que lhe atingem, e a sua crença em Deus. Mais uma vez, o livro de Jó nos ensina sobre a fragilidade e a falibilidade do homem e como o nosso Deus entende isso e continua a revelar o seu amor por nós. Eugene Peterson deixa claro: Jó sofreu. Seu nome é sinônimo de sofrimento. Ele perguntou: por quê e por que eu? Questionou Deus de modo persistente, colérico e eloquente. Ele se recusou a aceitar o silêncio como resposta. Ele se recusou a aceitar clichês como resposta. Ele se recusou a tirar Deus de sua situação difícil. Vemos que Jó não aceitou o seu sofrimento calma e piamente. Ele não deu ouvidos aos doutores e filósofos. Foi buscar uma segunda opinião. Jó apresentou seu caso diante de Deus e ali se queixou do seu sofrimento, sem meias palavras. Não é só porque Jó sofreu que ele é importante para nós. Sua importância deve-se ao fato de que ele sofreu da mesma forma que sofremos, nas áreas vitais da família, da saúde e dos bens materiais. Jó também é importante para nós porque ele, de modo perspicaz, questionou e se queixou corajosamente do seu sofrimento. Sem dúvida, ele foi ao extremo com as suas perguntas. Não é um sofrimento que nos perturba. É um sofrimento não merecido. Quase todos nós, em nossos anos de crescimento, tivemos a experiência de desobedecer aos nossos pais e, portanto, recebemos alguma punição. Quando a disciplina estava vinculada ao erro, havia um sentimento de justiça. Se erramos, seremos punidos. Uma das surpresas que temos depois de crescer, entretanto, é que não há correlação verdadeira entre a quantidade de erros que cometemos e a quantidade de dor que experimentamos. Uma surpresa ainda maior é que quase sempre ocorre o oposto. Fazemos o que é certo, recebemos pancada. Fazemos o melhor que podemos e quando já estamos prontos para receber nossa recompensa, somos atingidos por um golpe inesperado e perdemos o equilíbrio. É o tipo de sofrimento que, primeiramente, nos confunde e depois nos ofende. Foi esse sofrimento que deixou Jó confuso e ofendido, pois ele estava fazendo tudo certo quando, de repente, tudo veio abaixo. E é esse tipo de sofrimento que Jó expressou quando protestou contra Deus. Jó expressa seu sofrimento tão bem, tão correta e honestamente, que qualquer um que já tenha sofrido, o que inclui cada um de nós, é capaz de reconhecer sua dor pessoal na voz de Jó. Jó diz corajosamente o que alguns de nós têm medo de dizer. Ele faz poesia daquilo que, para a maioria de nós, não passaria de uma mistura de queixas balbuciadas. Ele expressa em voz alta, diante de Deus, o que muitos de nós se limitariam a murmurar em oculto. Ele recusa a aceitar o papel de vítima derrotada.
É importante notar também que o que Jó não faz, para que não esperemos dele alguma atitude que ele não pretende. Jó não amaldiçoa Deus como sua esposa sugere na tentativa de se livrar do problema ao livrar-se de Deus. Nem explica o sofrimento. Ele não nos ensina como viver para evitar o sofrimento. O sofrimento é um mistério e Jó respeita o mistério. No processo de encarar, questionar e respeitar o sofrimento, Jó se descobre dentro de um mistério ainda maior, o mistério de Deus. Talvez o maior mistério no sofrimento é como ele pode levar o ser humano à presença de Deus em um estado de adoração, tomado de surpresa, amor e louvor. O sofrimento não faz isso automaticamente, mas o faz com muita frequência, bem mais do que poderíamos imaginar. Isso aconteceu com Jó. Mesmo na resposta à esposa, ele usa de refinada ironia, um tipo obscuro e difícil de verdade. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? O lamento de Jó, portanto, não deve ser visto como algo escandaloso e fora de contexto. Na verdade, a narrativa de uma forma nua e crua mostra o lado humano de Jó. Ou seja, Jó não é um super-homem que está imune aos problemas e vicissitudes da vida. Não. Pelo contrário, Jó mostra toda a sua humanidade quando está disposto a questionar e entender os dilemas da vida para os quais ele não tem explicação. É esse Jó que tem inspirado a tantos e permitido que o sofredor, o afligido, o oprimido identifiquem-se com a sua causa. É esse Jó que o capítulo 3 apresenta. O pastor José Gonçalves, nesse livro aqui, que eu e o professor já citamos em aulas anteriores, e o livro tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó, apresenta uma forma muito interessante para estudarmos o conteúdo do capítulo 3, o qual eu adotarei. Ele divide o lamento de Jó em 3 perguntas. No primeiro lamento, ele questiona por que havia nascido. No segundo, por que não havia nascido morto? E no terceiro, por que eu continuo vivo? Antes de adentrarmos ao conteúdo de cada um desses questionamentos, é importante destacar que Jó, mesmo debaixo de intenso conflito psicológico, jamais pensou em dar cabo da própria vida. Para ele, suicídio nunca foi sequer uma hipótese. Em um mundo como o de hoje, onde o aumento significativo de suicídios é uma realidade, inclusive entre evangélicos e entre eles, esses evangélicos pastores, esse é um ponto que chama atenção e que, portanto, merece registro. Embora não teremos tempo para abordar o tema suicídio com a profundidade que ele merece, faremos menção a ele no último questionamento de Jó, mas por final dessa aula. Vamos então ao primeiro questionamento. Por que nasci? Depois de 7 dias e 7 noites na presença dos seus amigos, que nada disseram, isso está registrado em Jó no capítulo 2, versículo 13, Jó abriu a boca em um profundo lamento. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Podemos observar que os versículos 4 e 5 do capítulo 3 falam sobre o dia do nascimento de Jó, nos versículos 6 e 7 fala sobre a noite em que ele foi concebido e o versículo 10 anela pela anulação do nascimento dele. O dia e a noite, de acordo com os escritos ou crenças antigas, a gente vê isso em Salmo 19, versículo 1 a 4, seriam dotados de uma espécie de existência autônoma. Se ao menos o dia do nascimento de Jó ou a noite em que ele fora concebido nunca tivessem ocorrido, então Jó teria escapado ao caos da existência e aos resultados temíveis de uma vida inútil. Jó era um homem em conflito. De um lado estavam seus amigos representando a teologia tradicional, fundamentada numa lei de causa e efeito. O justo não sofre nem passa por adversidades. Se sofre e não prospera, é porque pecou. Por outro lado, a teologia de Jó também conflitava com a sua experiência. Ele sabia ser íntegro e reto, todavia estava sofrendo.
Será que Deus o teria rejeitado ou o teria abandonado? Segundo Andrés Glaszi, o patriarca sentia-se rejeitado por Deus. No entanto, em seu lamento, ele não pediu uma restituição do que havia perdido, mas buscou desesperadamente direção e coragem para viver. Por causa de sua tribulação, ele ansiava pela morte e, ao mesmo tempo, a temia. Os fundamentos ortodoxos de sua crença haviam sido destruídos. Sem sentir a presença de Deus e com grande dor, ele não encontrou motivos para viver. Ele lutou com uma aparente contradição dolorosa. A fé indicava que Deus sempre foi sábio e justo em seus desígnios. De sua experiência, a razão sugeria que Deus, em sua maneira de trabalhar, era arbitrário e injusto. Aqui estava o dilema de Jó. A sua teologia dizia uma coisa, mas a sua experiência dizia outra. Os seus amigos ainda não haviam falado, mas, sem dúvida, Jó conhecia a forma de pensar deles, que não era muito diferente da sua até então. Era um consenso na teologia tradicional daqueles dias que Deus sempre recompensa os bons, mas pune os maus. Isso ficará mais claro quando começamos a ler o debate de Jó com seus amigos, mas o que Jó estava experimentando agora conflitava com essa teologia. Essa forma de lamento não era incomum nos povos do Antigo Oriente. Jeremias, por exemplo, também fez um lamento semelhante. Assim como Jó, Jeremias sentia-se rejeitado. Jeremias pelo seu próprio povo e Jó pelo seu próprio Deus. Veja Jeremias capítulo 20, versículo 14 até o 18. No versículo 4 do capítulo 3 de Jó, lemos: converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. No versículo 6, encontramos a seguinte declaração: a escuridão tome aquela noite, e não se conte entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. O sofrimento de Jó era intenso. Toda angústia e sofrimento, como já disse, não existiriam se ele não tivesse sido concebido. Isso, de fato, poderia existir se o dia do seu nascimento pudesse ser apagado. O seu desejo era que aquele dia houvesse se convertido em trevas, que equivalia a dizer, abre aspas, seja apagado do calendário, fecha aspas. O seu desejo era que esse dia, tendo sido apagado, não fizesse falta no calendário de Deus para completar os dias do ano. A palavra escuridão, no versículo 6, segundo Albert Barnes, não expressa bem a força do original. A palavra ofel é poética e denota trevas mais intensas do que é denotada pela palavra que geralmente é traduzida como trevas. São trevas acompanhadas de nuvens e de tempestades. Outros entendem isso como significado, que as trevas devem tomar conta daquela noite e levá-la embora, para que não se junte aos meses do ano. Mas o verdadeiro sentido é que Jó desejou ser mergulhado em trevas tão profundas que nenhuma estrela surgisse sobre ele, nem luz fosse vista. No versículo 8, Jó declara, amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar Leviatã. Isso está escrito também na versão Almeida recebida. Jó recorre àqueles que poderiam despertar o Leviatã, um monstro marinho da cultura semítica. O termo ocorre 6 vezes no texto hebraico e é traduzido às vezes como serpente, dragão e crocodilo. Veja Jó 3:8, Jó 41:1, Salmo 74, versículo 14 e também o livro de Isaías, versículo 27 e capítulo 1. Acreditava-se ser um monstro dos mares com poderes de engolir os dias e as noites. A Septuaginta traduz como Ketus, com o sentido de criatura marinha enorme. Na cultura semítica, ou seja, cultura dos descendentes de Sem, filho de Noé, é considerado uma das primeiras criaturas criadas por Deus.
É interpretada desta forma na tradução da Septuaginta em Gênesis 1, 21. Na sua linguagem poética, Jó desejava que o Leviatã pudesse dar fim ao dia do seu nascimento, pois dessa forma o seu sofrimento não existiria. O versículo 9 encerra a primeira sessão sobre o lamento de Jó. Por que nasci? Escureçam-se as estrelas, diz o texto, do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Capítulo 3, versículo 9. Era o desejo de Jó que as estrelas da alva, entendida pelos intérpretes como sendo os planetas Vênus e Mercúrio, não tivessem brilhado na noite da sua concepção. Na sua linguagem poética, Jó compara o nascer do dia a uma pessoa que, ao despertar pela manhã, abre suas pálpebras e vê as luzes do dia raiando. O desejo de Jó era que não houvesse nenhum luzeiro no universo para reluzir os seus raios sobre o fatídico dia do seu nascimento. Como já foi destacado, antes de qualquer crítica que se faça a Jó pelo seu questionamento, é necessário entender o mundo cultural no qual Jó vivia. Jó vivia e respirava uma cultura de honra, onde ser desonrado era pior do que a morte. Era exatamente o que estava acontecendo ou iria acontecer com maior intensidade com Jó. Como um homem bom, justo, piedoso e temente a Deus podia ser submetido a uma situação vexatória daquelas? Estaria ele vivendo uma espiritualidade ou religiosidade de fachada? O que as pessoas pensariam dele? E os seus amigos? Para um homem honrado, isso doía mais do que a própria morte. Na continuação, o segundo questionamento de Jó é: por que não nasci morto? Ou não morri ao nascer? Esse trecho abrange os versículos de 11 a 19, no qual Norman Russell Champlin denomina de a inquirição, pois desse ponto em diante, Jó não mais amaldiçoa, mas só questiona. O versículo 11 diz: por que não morri eu desde a madre e, em saindo do ventre, não expirei? As questões de ordem retórica têm continuidade no argumento de Jó. Ele questionara porque havia sido concebido e agora ele indaga porque não nasceu morto. Tendo havido a concepção, Jó deveria nascer. Diante do fato terrível, ele desejou ter nascido morto. Nesse caso, poderia ter expirado antes que o sofrimento começasse. A morte hipnotiza Jó. Ele começou a olhar para a morte como se olhasse por uma mórbida ou com uma mórbida alegria. Nascer vivo e sair com segurança do ventre materno para a vida era visto como um ato especial de providência divina. A gente vê isso no Salmo 22, versículo 9. Jó desejou que aquela pequena demonstração da providência divina não tivesse operado em favor dele. Nos versículos 13 e 14, Jó questiona: por que já agora jazeria e repousaria? Dormiria e então haveria repouso para mim com os reis e conselheiros da terra que, para si, edificavam casa nos lugares assolados? Não se deve pensar aqui que Jó não tivesse perspectiva com a vida pós-morte. Em outra parte do seu livro, Jó demonstra acreditar na vida eterna. Veja, por exemplo, o capítulo 19, versículo 25. Seria melhor para Jó ter entrado no esquecimento, porquanto, afinal, os grandes homens do passado, como os reis, os poderosos, os aristocratas, os ricos, os famosos, tinham-no precedido para o doce nada. Tais homens tinham construído um nome para si mesmo, edificando cidades, feito grandes exércitos colocar-se em marcha e obtido vitórias impressionando seus conterrâneos. Eles tinham recolhido grandes quantidades de ouro, de prata, que tinham sido admirados pela massa ou pelas massas populares. Contudo, foram reduzidos ao nada e era isso o que agora já anelava Jó ansiosamente. Era como se ele estivesse dizendo: eu teria boa companhia em meu esquecimento interminável.
Esta, naturalmente, é uma declaração que não faz sentido, mas, pelo menos por enquanto, era o que atraíra a mente enferma de Jó. Na verdade, Jó vê a morte aqui como um grande nivelador social. Todos são iguais no túmulo, tanto reis como príncipes e plebeus. São iguais na sepultura, não importa o que fizeram em vida. Por fim, o último questionamento de Jó. Por que continuo vivo? Esse bloco abrange os versículos 20 até o 26. Nos versículos 20 e 21 lemos: Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos? O sofrimento faz com que o aflito e amargurado de alma desejem a morte como uma forma de livramento. Isso não é incomum em pessoas que experimentam, por exemplo, grandes dores físicas e até mesmo psicológicas. Todavia, convém dizer que querer a morte para ver-se livre da aflição é bem diferente de dar fim à própria vida. Alguns homens de Deus na Bíblia, como Jonas e Elias, desejaram morrer quando foram submetidos a grandes tensões, mas nenhum deles pensou em tirar a própria vida, pois a vida para esses profetas era um dom de Deus e somente Deus poderia tirá-la. Deus seria sempre o agente dessa ação, e não eles próprios. Jonas disse: Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Capítulo 4, versículo 1 do livro de Jonas. De Elias está dito o seguinte: E pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Como eu já disse, esses homens experimentaram momentos desesperadores ou grandes conflitos psicológicos, mas continuaram lutando pela vida. O suicídio nunca deveria ser visto como um bem. Veja Atos 16, 27 e 28. Biblicamente, ele é sempre um mal. Em um primeiro lugar, é um mal para quem o comete e também um mal para os familiares de quem se suicidou. David Jackson destaca que, em toda a Bíblia, o suicídio nunca é apresentado como uma opção para o crente. Pelo contrário, é o incrédulo quem escolhe o suicídio para escapar de ser morto pelos inimigos, conforme a gente vê em 1 Samuel capítulo 31. Escolher viver enquanto se deseja morrer é uma coisa. Jeremias 8,3 e Apocalipse 9,6, você pode ver isso. Tomar a questão em suas próprias mãos é outra completamente diferente. Dado o estado mental de Jó, deve ter havido algo mais na sua compreensão da realidade que o impediu de dar esse passo. Um problema que precisa ser levado em conta em relação ao suicídio é a questão relacionada à responsabilidade moral. Não há dúvida de que o suicídio é um atentado contra a própria vida, que é um dom de Deus, como a gente vê em Gênesis 9,6. Nesse caso, parece impossível escapar-se da responsabilidade moral. Todavia, alguns teólogos, a meu ver, muito equivocadamente, parecem argumentar que não há responsabilidade moral no caso de um suicida, porque, segundo acreditam, não haveria consciência moral por parte de quem pratica tal ato. No versículo 23, Jó diz o seguinte: Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? No capítulo 1 do livro de Jó, Satanás argumentara que a fidelidade de Jó se dava em razão de uma cerca que o Senhor havia posto em volta dele. Deus protegia Jó, veja lá Jó 1:10. Agora, Jó faz uma reclamação no sentido contrário. Ele cria que estava preso dentro das muralhas do sofrimento. A angústia cercava-o em todos os lados. Por desconhecer os bastidores da tentação, Jó cria que Deus seria quem o prendera. O patriarca reclama e questiona, mas não blasfema. Os homens felizes temem a morte e ela, de súbito, derruba-os por terra
quando ainda eles queriam viver muitos anos mais. Alguns homens, no sofrimento, escavam pela morte como um homem estava em busca de um tesouro, ou seja, eles desejam a morte ardentemente. Para o homem que sofre, a morte, não a vida, é o tesouro que deve ser buscado. Alguns homens alegram-se muito quando encontram o tesouro da morte, porque assim são definitivamente libertados dos sofrimentos e da calamidade. Quem sofreu um câncer por longo tempo, em muitas ocasiões pode ter anelado a morte. Existem vidas que se afundam tão profundamente na dor que não acham que vale a pena continuar vivendo. Então, nos voltamos para a imortalidade da alma e achamos conforto nessa esperança. Jó, por outra parte, voltava-se para o esquecimento total como resposta. Bem, concluindo a aula de hoje, observamos que os questionamentos de Jó, presentes no capítulo 3, estão no começo das disputas faladas. Trata-se de um poema de magnitude raramente igualada, pois seu estilo não envelheceu e seus temas reverberam na mente de todo o homem que tem sido esmagado pela dor. É uma maldição, uma inquirição, um grito. Corresponde ao que sabemos sobre a própria vida. Esse poema, como é natural, desnuda as deficiências humanas do pensamento e da compreensão. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Na próxima aula, estudaremos a equivocada teologia de Elifaz de que só os pecadores sofrem. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.